E aí, já leu a Bíblia hoje? Se não leu, vem ler comigo. A nossa leitura bíblica hoje, ela continua no livro de Gênesis. Hoje nós vamos ler dos capítulos 16 ao capítulo 18. Vamos ler direto no texto, depois vamos fazer uma pequena reflexão e finalizar com uma oração. Então, abra sua Bíblia no capítulo 16 de Gênesis. A tradução que eu utilizo é a Almeida Revista Atualizada. Então vamos começar. Sarai e Agar, capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Ber-Laai-Roi. Está entre Cádiz e Bered. Nascimento de Ismael. Versículo 15. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe dera Agar. Chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Deus muda o nome de Abrão. Capítulo 17. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Institui-se a circuncisão. Capítulo 17, versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência.
Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Deus muda o nome de Sarai. Versículo 15. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: ao homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, fá-lo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a um ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Pratica-se a circuncisão. Versículo 23. Tomou, pois, Abraão a seu filho Isaque, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Capítulo 18. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo:
Será verdade que darei ainda luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim, é certo que riste. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Verso 16. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma. Vocês lembram que Sodoma era o lugar onde Ló, o sobrinho de Abraão, estava morando. Vocês lembram que eles se separaram e Ló, sobrinho de Abraão, foi para Sodoma. Então, continuando aqui, versículo 17. Disse o Senhor: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E, se assim não é, sabê-lo-ei. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E, aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa. Matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais a Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Em hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: Não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: E se porventura houver ali 40? Respondeu: Não farei por amor dos 40. Insistiu: Não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: Não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: Eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: Não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Então, a leitura de hoje daria para tirar várias reflexões aqui. São vários textos muito importantes. Aqui nós vimos a história de Sarai e Agar. Sarai não creu na promessa de Deus que ela teria um filho. Ela olhou muito para as circunstâncias e acabou metendo os pés pelas mãos, entregando a sua serva para Abraão para poder ter um filho, porque naquela época, quando a esposa não podia ter filhos, ela tinha o direito de entregar a sua serva para o seu marido, para que a sua serva tivesse filho com seu marido e aquele filho seria da senhora. E Sarai não creu na promessa do Senhor e quis fazer as coisas com a força do seu próprio braço. E as consequências disso foram desastrosas. Nós ainda vamos ver mais para frente. Então, acabou que Agar começou a desprezar Sarai, Sarai começou a ficar chateada com a Agar, começaram ali a criar uma rixa, as duas. E aí vamos ver
se aprofundarmos o estudo bíblico, a gente vê que essa rixa entre Sarai e Agar e sua descendência permanece até hoje, que é o que vemos ali acontecendo em Israel, entre Israel e a Palestina, que são os descendentes de Isaac contra os descendentes de Ismael. Então, essa rixa, ela vem até hoje. Aí a gente vê as consequências se a gente não crer em Deus, não obedecer à voz de Deus, não saber esperar em Deus e querer agir conforme o nosso entendimento e as nossas próprias forças. Então, a gente acaba se prejudicando e até prejudicando a nossa descendência, que foi o que aconteceu aqui. Vimos também aqui no capítulo 17 que Abrão teve o seu nome mudado, deixou de ser Abrão e passou a ser Abraão, que significa pai de muitas nações. E aí Deus institui a circuncisão que para os judeus, para os israelitas, era a aliança entre a descendência de Abraão e o Deus Altíssimo. Então, para se manifestar essa aliança com o Deus Altíssimo, os descendentes de Abraão tinham essa obrigação de circuncidar os meninos nascidos de 8 dias. Depois, Deus muda também o nome de Sarai, que passa a se chamar Sara, e aparece dois anjos do Senhor a Abraão, confirmando a promessa que Abraão teria um filho com Sara, sua esposa legítima, e ele se chamaria Isaque. Só que essa não é a reflexão que eu quero trazer para nós hoje. O tema que eu quero trazer para nós hoje, ele se mistura um pouco com o que nós estamos vivendo hoje. Eu quero aproveitar o que lemos aqui, nessa parte de Sodoma e Gomorra, e quero trazer para a nossa realidade. Então, o tema que eu proponho para hoje é intercessão que transforma. Versículo-chave. Está lá em Gênesis 18, 25, que diz o seguinte: Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não farás justiça o juiz de toda a terra? Foi uma pergunta que Abraão fez para Deus, quando Deus lhe comunicou que estaria ali para destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado deles estava tão grande que chegou aos céus e Deus tinha que tomar alguma atitude. Ele tinha descido ali para fazer justiça contra aqueles pecadores que tinham ultrapassado muito o limite da tolerância de Deus. E aí, o que que Abraão faz aqui? Quando ele fala isso, o que que ele está fazendo? Ele está intercedendo pela cidade. Ele intercedeu por uma cidade que realmente era corrupta, imoral, nojenta. Mesmo assim, Abraão intercedeu. Claro, porque o seu sobrinho Ló morava lá. E Abraão, mesmo assim, intercedeu por essa cidade. Até falou várias vezes, creio eu, que ele morrendo de medo ali, mas mesmo assim intercedeu a Deus, pediu a Deus por aquela cidade, que Deus não destruísse aquela cidade, por causa dos justos que teriam lá. E para você ver, né? Nem 10 justos ali foram encontrados. Mas isso não é o foco agora. O foco agora é essa intercessão de Abraão junto a Deus pelos homens de Sodoma. E hoje, o que que Deus quer de nós? Que nós sejamos como Abraão, que nós sejamos intercessores na nossa geração. É para isso que nós estamos aqui. Nós cristãos temos essa missão de interceder
pelos homens na nossa geração. Nós estamos aqui no Brasil vivendo momentos muito difíceis, muito complicados, e é nosso dever interceder pela nossa nação. Nós também estamos tomados pela corrupção, pela imoralidade. O nosso país, ele está afundado na idolatria. Então, nós devemos, como cristãos, levantar um clamor a Deus e pedir a Deus que nos salve, que salve a nossa nação, que nos ajude, que não deixe que essa nação ela se transforme em algo pior do que já está. Que Deus venha e intervenha, não de forma a destruir, como aconteceu com Sodoma, mas que Deus possa quebrantar o coração de pedra dos brasileiros, transformar num coração de carne, que haja quebrantamento na nossa nação, que possamos nos arrepender dos nossos pecados, para que o Senhor sare a nossa terra. Essa é a nossa missão e é isso que Deus quer para nós hoje. Vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai de bondade, justo e misericordioso, nesse momento, Senhor, nós te apresentamos o nosso Brasil, Pai. Inspirados na tua palavra, Pai, nós colocamos debaixo da tua proteção, Pai. Nós intercedemos pela nossa nação. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Nós nos arrependemos, Senhor, porque somos imorais, nós toleramos a corrupção, nós minimizamos, Senhor, pecados, ó Pai, e nos entregamos recorrentemente à idolatria, colocando as nossas vidas nas mãos de homens que nada podem fazer por nós e acabamos por afastar o nosso coração do Senhor. Pai, agora nos voltamos a Ti, clamamos a Ti, Senhor, pelo nosso país. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor envie os Teus anjos a este país, que o Teu Espírito Santo possa convencer todos os brasileiros do pecado, da justiça e do juízo, e que haja um quebrantamento, Senhor, da nossa nação. Traga avivamento para o nosso país, ó Deus, em nome de Jesus. Te entregamos a nossa vida, o nosso país e cremos que o Senhor nos salvará por tua misericórdia. Te pedimos, ó Pai, agradecidos, sabendo que o Senhor ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.